Antes, para você executar um projeto, você precisava dominar diversas áreas. Você precisava manjar de infra, de código, de processos, ferramenta, designer, QA, uma série de coisas. E basicamente o que é a realidade que a gente está vivendo no momento é que a IA ela está alterando toda essa lógica do processo. Basicamente, o que eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo é um pensamento sobre como eu estou me deparando com as coisas atualmente. Um tempo atrás, para executar de fato as demandas que a gente tinha, eu tinha ideias de fatos do que eu deveria fazer. Por exemplo, eu tinha ideias de um dashboard que iria automatizar um processo, que iria trazer uma nova funcionalidade, trazer clareza de uma coisa que não necessariamente estava tão clara até o momento, mas a gente possuía limitações técnicas. Então, um dos motivos era para você fazer um projeto subir, você tinha que manjar de designer, você tinha que manjar da parte de API de integração, você tinha que manjar da parte de infra, você tinha que manjar do código, da linguagem que você estava fazendo, você tinha que manjar do planejamento e toda essa parte. A sensação que eu tô tendo agora trabalhando com a IA é que você não precisa mais ter o conhecimento técnico. Ele ajuda, quanto mais conhecimento técnico você tem, melhor você consegue avaliar e julgar se o resultado que ela está trazendo é bom, se faz sentido, você direciona melhor, mas isso não é mais necessário. Você consegue, através dos seus prompts, através da forma como você vai guiando, você vai trazendo essas visões, comunicando, você consegue chegar no resultado final. Então, basicamente, a gente saiu de um cenário onde a gente precisava conhecer para executar algo, para um cenário que eu não preciso mais conhecer, eu preciso de fato entender e saber montar um pensamento estratégico por trás disso. Vou dar alguns exemplos, tá? Recentemente eu fiz um bot onde ele verificava ali o conteúdo de um projeto e ele migrava para dentro de um WordPress, mas poderia ser para qualquer outra ferramenta. Eu consegui fazer todo o processo de migração sem nenhuma camada de código, puramente falando. Eu tenho um programa aqui que eu consigo falar, a fala ele converte para texto, o texto eu adiciono como formato de prompt, eu peço para ele montar um planejamento e com esse planejamento eu reviso se faz sentido e fazendo sentido eu peço para ele executar e depois eu valido. Todo esse processo ele foi puramente falando, foi puramente estruturando um pensamento, montando o que eu gostaria de ter, deixando bem claro qual o resultado, o que precisava migrar, de que forma, qual o resultado que esperava, como validar, como testar, e eu fui basicamente fazendo um depara e validando cada uma das etapas. Logicamente que o fato de eu ter conhecimento técnico, eu consegui elaborar um prompt, um depara de uma forma mais estruturada, mas não foi essencial. No caso eu usei o Cloud Code, a forma como o Cloud Code ele gerou toda a parte de interface, todo o fluxo e tudo mais, foi uma linguagem que eu não domino, foi num fluxo que não é primordial para mim, que normalmente eu não uso, mas toda a parte estrutural e lógica é basicamente o que eu sempre tive. Então eu sempre tive a parte lógica que assim, eu tenho que fazer esse processo, que é do 1 ao 10. Só que a implementação técnica, ela leva tempo e ela leva conhecimento técnico. E nem sempre eu tenho conhecimento técnico para executar todas as partes. Então, às vezes, por exemplo, para montar um script em Python que rodaria melhor para fazer esse processo de migração com todo o processo de validação e verificações, eu levaria um tempo para adquirir esse conhecimento. Repito, não estou dizendo que o conhecimento ele não é necessário. Eu acho que o conhecimento técnico, como de qualquer outra coisa, ele faz muito sentido porque ele vai te dar mais bagagem, ele vai te dar mais entendimento sobre o processo como um todo. Mas o que de fato eu acho que a IA está proporcionando, e eu vejo um caminho meio nebuloso das pessoas falando, ele traz a capacidade, ele traz um ganho no serviço braçal, mas ele traz a necessidade da gente ser o ser pensante. Eu vejo que um movimento muito forte da gente terceirizando toda a camada, a expectativa da gente terceirizar toda a camada de execução e resultado, a gente pega a responsabilidade que estava aqui e a gente terceiriza toda para IA
com a expectativa que ela faça tudo. Ela pense, ela elabore, ela garanta o resultado, ela prove que deu certo e tudo mais, sem eu ter que me esforçar tanto tecnicamente, mas estruturalmente para ter esse resultado. Na minha percepção, eu vejo como um processo de eu tendo um processo elaborado, eu entendendo muito bem o que eu quero, eu consigo terceirizar qual resultado que eu gostaria de ter em cada uma das etapas. Então eu falo para ela, primeiro eu quero que você pegue isso e coloque aqui, depois você adicione um processo que quando você pegar, você vai tratar e vai verificar se existe algo, se sim você joga para cá, se não você joga para cá. E você vai estruturando isso, vai compartilhando o pensamento e ela vai elaborando isso em linguagens, em processos de uma forma que funcione melhor. Eu acho que com essa forma específica de você ter um pensamento lógico, estratégico por trás e conseguindo elaborar isso, a IA ela tem um poder infinito, uma capacidade infinita de atender a sua necessidade. Quanto mais embasamento, quanto mais conhecimento, quanto mais estrutura e quanto mais planejamento, pensamento lógico você está trazendo e está embasando junto com modelos de IA que estão evoluindo e que funcionam de uma forma muito, muito boa, eu acho que ela vai favorecendo muito o processo, né? E a forma como eu vejo hoje ela deveria ser um braço, principalmente para quem é desenvolvedor, ela deveria ser um braço técnico de tudo que a gente está fazendo para poder expandir mais. Um outro cenário que eu gostaria de trazer, que eu tive essa discussão recentemente com uma das pessoas do meu time, é que a gente tinha um problema que acontecia em uma página específica do site e esse problema, após ele ter sido analisado e corrigido, ele precisava ser avaliado entre 50 a 100 páginas. E é um serviço totalmente braçal. E uma das limitações que a gente tem hoje é justamente o conhecimento técnico. Um programador que muitas vezes é sênior, ele não necessariamente ele vai conhecer tudo de tudo. Então ele não vai conhecer tudo sobre infraestrutura, de todos os modelos, de todas as opções, de todas as linguagens, de todos os processos, de todas as ferramentas. Então você vai ter, dentro do guarda-chuva, você vai ter pessoas que manjam desse conhecimento e fora desse guarda-chuva você vai ter pessoas que conhecem determinadas questões. Então você tem um desenvolvedor que ele tem um conhecimento de infraestrutura, você tem um desenvolvedor que ele tem um conhecimento de soft skill, você tem um desenvolvedor que ele vai ter um conhecimento ali da parte de QA, de teste automatizado. Mas dificilmente você vai ter uma pessoa que ela conhece de tudo, ela manja num nível extremamente alto de senioridade tudo. A um ponto dela conseguir planejar e a um ponto disso ser viável financeiramente. A um ponto, por exemplo, eu vou fazer uma demanda que deveria levar 4 horas e para eu fazer com tudo, com teste, com infra, com isso, eu vou levar 5 dias. Financeiramente isso não é viável também, mesmo a pessoa conhecendo tudo. Então um dos pontos que eu trouxe nesse debate na minha cabeça na hora estralou foi: por que a gente não monta um teste automatizado que eu vou fazer um script que ele vai verificar essas 50 páginas analisando se tem esse comportamento que eu quero. Eu nunca mexi com um teste automatizado, com validar páginas num cenário real, em tempo real. Só que hoje com a IA eu posso descrever em áudio esse comportamento esperando esse cenário, porque eu sei o que eu quero, eu consigo pensar o que eu preciso. Eu preciso que essa página ela seja acessada, faça esse teste clicando no botão A, B e C. Se esse resultado ele teve como sucesso, quer dizer o quê? Que a página provavelmente ela está funcionando. Se esse resultado ele não apresentou, quer dizer o quê? Que essa página possivelmente ela está com algum tipo de problema. A partir do momento que eu consigo explicar tecnicamente dessa forma, a própria IA ela vai me dar diversas possibilidades, ferramentas e processos que eu poderia fazer esse teste e poderia melhorar. Vai ser perfeito? Não sei, mas já vai ser muito melhor do que eu validar manualmente entre 50, mas poderia ser em 500 páginas. Eu vou conseguir agregar um valor maior, eu vou conseguir aprender, não necessariamente tendo que ter um conhecimento técnico extremamente absurdo, grande assim de uma forma geral, dominando como um sênior dessa parte. E eu posso agregar muito nesse processo. Isso serve para qualquer outra categoria. E recentemente eu construí um dashboard que eu, como um processo de liderança, um dos maiores problemas que eu tenho
é conseguir direcionar a energia do início do dia para os principais pontos que deveriam ser analisados e resolvidos no dia. E eu construí um dashboard que, com um clique, ele bate nas ferramentas do Gira, do Trello e entre outros lugares, analisa de acordo com o status, de acordo com o tempo que a demanda está parada, de acordo com prioridade, de acordo com parâmetros que eu passei, e traz na tela colunas com principais problemas para eu analisar. Então, esse tipo de cenário que não necessariamente mais precisa de código, não necessariamente precisa você alocar uma quantidade muito grande de esforço para você ter um resultado. Então, eu acho que a IA ela tem um grande poder aí da gente conseguir utilizar ela para melhorar o nosso processo e começar a tirar os impedimentos, dependências que eu tinha. Antes, para eu fazer... Ele é bem similar com um aparelho que é um fone de ouvido que você coloca e ele traduz simultaneamente diversas linguagens do mundo. Então, antes, para eu falar com uma pessoa que fala chinês, eu precisava aprender a língua dela, ou ela a minha língua, ou aprender uma terceira língua, que por exemplo, inglês, que ambas soubessem falar. A partir do momento que eu tenho um aparelho, não necessariamente eu não tenha que falar, mas eu tenho a capacidade de tirar um impedimento que seria necessário meses ou anos de treinamento para eu conseguir, de fato, ter uma comunicação. A IA é esse fone de ouvido, dependendo da forma como você utiliza. Ela pode ser um facilitador ou ela pode potencializar o resultado que você pode ter no meio. Então eu acho que, além de todo esse processo e essa expectativa e esperança que a IA ela vai automatizar tudo, para a realidade de hoje que eu vejo, ela serve como um catalisador, um potencializador do que a gente pode fazer dentro da realidade de cada pessoa, se for usado e pensado dessa forma, né? Então, hoje, é dessa forma que eu estou utilizando. No meu entendimento, meu conhecimento de IA ele é extremamente raso, extremamente pequeno. Por mais que eu trabalhe com isso, por mais que eu esteja estudando, eu considero ele muito, muito, muito superficial ainda. E a realidade que eu vivo, que é justamente, ela não exige um conhecimento de IA extremamente elevado. Então, muitas vezes, eu vou trazer um grande estudo de IA que ele não se aplica no cenário que eu estou trabalhando hoje. Então, eu vou tentar automatizar tudo? Não é necessário. Às vezes, eu tenho que fazer um processo que não necessariamente dá para ser automatizado. Então, a realidade, ela ainda está se adaptando um pouco e ainda nem tudo evoluiu de uma forma que eu consiga automatizar e que as coisas também vão levar tempo para a gente conseguir adaptar tudo para esse cenário, né? Mas enfim, era isso que eu queria compartilhar aqui. Se você gostou, dá um like aí, segue nós. Valeu, até mais.